como era a situação do ser humano antes do pecado, a situação linda e maravilhosa que Deus nos criou. E depois do pecado, qual é a solução para tanta desgraça e tanto sofrimento? Hoje, o Senhor traz para você a resposta, muitas respostas baseadas na palavra de Deus, no magistério da Igreja e nos ensinamentos dos santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, filho, seja bem-vinda, filha. Hoje, 14º dia do nosso caminho de preparação para a consagração, segundo dia dessa semana voltada para o conhecimento de si. Ontem nós meditamos um pouco sobre a necessidade do autoconhecimento. Não somente porque os filósofos dizem, conhece-te a ti mesmo, porque a própria razão humana já nos diz isso. Precisamos nos conhecer. Que adianta conhecer a natureza, os animais, outras pessoas e não saber a nossa essência? Quem somos nós? Mas, além dos filósofos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos conhecermos a nós mesmos. Santa Teresa d'Ávila diz essa frase tão forte: mais vale um dia de autoconhecimento do que muitos dias rezando sem esse autoconhecimento, esse humilde autoconhecimento. Então, é muito necessário vivenciar essa semana que você está vivenciando e vivenciando junto com os seus irmãos de fé, vivenciando, clamando o Espírito Santo. Afinal, cada dia nós estamos pedindo de coração, fazendo a ladainha ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, pedindo a ela que interceda para que o seu divino esposo, o Espírito Santo, ilumine completamente o nosso ser. Assim como ele veio sobre a Virgem Maria e a cobriu com a sua sombra, quer dizer, nela o Espírito Santo veio em plenitude ao ponto de gerar a palavra eterna de Deus feita carne no ventre dela. Também essa palavra está sendo gerada no nosso coração por intercessão dela. E nós estamos, afinal, nos preparando para entregar totalmente nossa vida nas mãos dessa Mãe do Céu, para que a nossa vida seja toda de Jesus. Nós vamos pedir ajuda a ela. Ela está rezando ao Espírito Santo. Ela está pedindo que a nossa alma, que depois do pecado original vagueia por tantas trevas e escuridões, seja iluminada, chegue numa profundidade de conhecimento do amor de Deus. Então hoje nós vamos dar um passo muito importante, já que para chegar à verdade é preciso trilhar o caminho da humildade, e só é humilde quem conhece a sua miséria, quem conhece a verdade das suas fraquezas e também a verdade da sua essência, que é linda, que é imagem e semelhança de Deus. Não estamos aqui só para olhar a parte negativa, mas eu quero hoje mostrar para você, quando Deus criou o ser humano, Ele criou de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Eu falei para você no nosso último encontro, do Salmo 138, em algumas Bíblias 139, versículo 14. Deixa eu ler para você aqui como é que está escrito. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma. Olha só, o Salmo 138 está louvando a Deus por ter feito a nós, a mim, a você, de uma forma maravilhosa. Você já louvou a Deus por isso? Senhor, obrigado porque o Senhor me fez de um modo maravilhoso. Eu estava vendo esses dias a conversão de um homem que vivia num país que era ateu, era proibida a religião, e ele estudou oftalmologia, o estudo dos olhos, e ele ficou tão absurdamente encantado com bilhões e bilhões de células se interagem tão perfeitamente com o cérebro para poder a nossa visão está totalmente interagindo com o nosso cérebro. Como é lindo, como é maravilhoso, como é perfeito, como Deus fez o ser humano. E o professor dele, ele falou, como é que tudo isso foi feito? E não existe Deus num país ateu. E o professor, lá era proibido falar sobre isso,
professor chamou ele à parte para tomar uma refeição e disse assim: o que você está vendo ali do outro lado da rua? Ele disse: um carro estacionado. E qual a diferença do carro para o funcionamento do olho do ser humano? Ele disse: os dois são muito complexos, mas o olho é muito mais complexo. E o professor falou assim: pois bem, você consegue imaginar vários pedaços desse carro, de repente se juntaram e formaram o carro sem intervenção de ninguém, de nenhuma mente inteligente, só pelo acaso de bilhões e bilhões de anos? Então aqueles pedaços do carro se juntaram e de repente apareceu aquele carro? Ele disse: não, isso é impossível. E então ele refletiu: muito mais complexo e impossível seria do acaso todo esse funcionamento dos olhos acontecer sem nenhuma mente, sem nenhuma inteligência estar por detrás. Então é muito lindo como Deus fez o nosso corpo. Quem estuda a anatomia humana, o funcionamento do ser humano, vê que a perfeição e a complexidade é incrível. Mas isso eu estou falando na situação de pecado que nós estamos. Mas agora eu quero refletir com você antes de existir o pecado. Essa beleza que existe em você, por causa do pecado, muita coisa está escondida, muitos defeitos apareceram, defeitos no sentido corporal, no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual. Muitas desordens que nós conhecemos hoje não faziam parte da nossa essência. Então você tem algo de belo, mas mais belo ainda do que você imagina é o que existe dentro de você. E aquilo que um dia vai desabrochar no céu. Porque você é como um botão de flor, você não tem ideia da sua grandeza, mas um dia essa grandeza vai crescer, vai desabrochar, conforme a sua vida aqui na terra será o seu desabrochar no céu. Por exemplo, São Paulo compara a nossa vida com uma semente. A nossa vida aqui na terra é como uma semente. Por exemplo, já ouviu falar da árvore chamada sequoia? Se eu não me engano é esse o nome, da maior árvore que existe no mundo. A semente dela é 1 centímetro, é muito pequena. E aquela semente é colocada na terra, morre, se abre, e a partir daquela semente existe uma força escondida, uma força de vida escondida naquela coisa tão pequenina que se torna uma árvore monstruosa. Que várias pessoas, várias pessoas juntas, tem que ser muita gente se juntar para abraçar aquela árvore. Muitas pessoas, um tronco gigantesco. Se eu não me engano, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, existem as maiores do mundo. Para chegar naquela altura, foi só uma sementezinha. Filho, filha, você é essa semente. O potencial que existe dentro de você para amar, para ser semelhança de Deus, para ser santidade nesse mundo, é muito grande. Só que a sua santidade aqui vai desabrochar em grandeza no céu. Se você imagem e semelhança de um Deus onipotente, imagina a tua recompensa no céu. Você não tem noção da grandeza que está escondida dentro de você. Mas nós hoje vamos mergulhar um pouquinho nessa grandeza, nesse autoconhecimento, e por isso o título nosso de hoje é O Estado de Santidade Original do Ser Humano. A nossa essência verdadeira, o nosso estado antes do pecado original. Como era? Vamos ver na página 90, já meditamos um pouco sobre isso. No nosso livro, página 90, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a obra-prima saída das mãos de Deus. Às vezes a gente não entende tanto isso por causa da situação da degradação que o pecado trouxe, né? Nele, no ser humano, o Criador reuniu os elementos de todas as outras criaturas, concedendo-lhe uma dignidade especial. Olha só o que diz o Tanquerê. O homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, de matéria e espírito, que se unem intimamente para formar uma única natureza e pessoa. É, por assim dizer, o ponto de junção, o elo de ligação entre os espíritos e os corpos, um compêndio das maravilhas da criação. Um pequeno mundo que resume todos os mundos. Imagina, só dentro de você existem
trilhões de células, trilhões e trilhões de células. Você é um pequeno universo, funcionando dentro de você várias vidas, bactérias boas, né, que estão lá trabalhando dentro de você, bactérias ruins, vírus. Existe todo um mundo dentro de você. O seu cérebro, cada coisinha, imagina, algo tão pequenininho como o cromossomo, tem dentro de si algo menor ainda, que é o seu DNA, que é como se fosse um computador, que cabe muita coisa feito por Deus. A perfeição do DNA deixa assustados os cientistas. Como pode ser algo tão inteligente, tão perfeito, né? Então nem a tecnologia mais avançada consegue fazer um computador tão pequenininho como Deus fez, fazendo o seu DNA. É uma marca única, irrepetível. Deus não tem máquina de Xerox, não. Você é único, nenhuma pessoa, mesmo que você seja gêmeo, nenhuma pessoa se assemelha a você. Mesmo que fisicamente, Pai, você é único, você é única, você é precioso, você é preciosa, desejado por Deus desde toda a eternidade. Então, o ser humano resume em si toda a obra da criação e manifesta a sabedoria divina que soube unir duas coisas tão dessemelhantes. Quer dizer, o homem é o único ser da criação que tem matéria e espírito. Deus é puro espírito, perfeitíssimo, onipotente, onisciente, onipresente. Ele criou os anjos, que são seres puramente espirituais, sem estarem dependentes da matéria. Assim, à semelhança de Deus, eles são puro espírito, mas não perfeitíssimos, não onipotentes, oniscientes, onipresentes. São criaturas infinitamente menores que Deus, puras criaturas, mas muito superiores a nós, porque são espirituais somente. Tem inteligência, tem vontade e tem memória, como nós, mas só são espirituais. Tem personalidade única, os seres criados por Deus no mundo angélico. Já a matéria, Deus criou os seres minerais, que são inanimados, sem vida, os seres vegetais, que têm a vida vegetativa, somente características de plantas, os seres animais, que têm as características sensitivas, têm os sentidos, e nós, que temos o resumo de tudo isso. Nós temos em nós, imagina que coisa linda, nós temos os minerais, quase todos os minerais, os mais comuns na natureza, estão dentro de nós. Quer dizer, seres inanimados. Nós temos a vida vegetativa dentro de nós, tudo aquilo que são as características das plantas. Nós temos a vida sensitiva dentro de nós. Somos animais também, né? Só que com uma diferença. Nós temos a vida intelectiva, quer dizer, a vida espiritual. Nós temos uma alma, ânima, vida intelectiva, uma alma espiritual. Nós fomos criados para conhecer e amar a Deus. Somente o ser humano foi criado, eu digo aqui nessa terra, porque os anjos também, mas nessa terra somente o ser humano foi criado com a capacidade de conhecer a Deus e amar a Deus por toda a eternidade. Então, o Criador poderia nos dar somente uma vida natural. Deus em sua infinita bondade ordenou o homem para um fim sobrenatural. Deixa eu explicar para você. Deus poderia, imagina só, se Deus criasse eu e você aqui num paraíso da terra, onde você teria as melhores frutas, melhores alimentos, mais refinados, mais deliciosos, onde nós teríamos a possibilidade, né, dos rapazes conhecerem uma moça ou a moça conhecer um rapaz que fosse a sua alma gêmea, que pudesse se casar, que pudesse ter muitos filhos, sem doença, sem sofrimento, sem nenhum desses problemas, e cresceriam numa harmonia, numa paz, numa felicidade, e viveriam talvez 100 anos, 200 anos, 500, 1000 anos que sejam. Mas o ser humano tem uma vida biológica, ele iria morrer. Então Deus poderia nos dar somente uma vida natural, muito feliz com a nossa natureza humana, ter uma vida repleta de anos,
preenchida, bem satisfeito, iria terminar a sua vida bem satisfeito, uma felicidade bem grande aqui na terra. Mas Deus não quis nos dar somente isso. Deus quis nos dar muito mais. Deus quis te dar muito mais. Ele não deu somente uma vida natural, humana. Ele deu uma vida acima do humano. Ele deu dons que estão acima dos dons meramente animais e humanos. Não é só uma felicidade, prazeres nessa terra. Não. O que Deus preparou para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do ser humano não consegue, por mais que se esforce, o nosso coração não consegue imaginar a grandeza do que Deus preparou para nós. Então hoje eu vou dar para você o ensinamento dos 3 aspectos do ser humano. Nós temos a vida, o ser humano tem os dons naturais, anota no seu diário espiritual. O que são os dons naturais, irmão Luiz Maria? São os dons próprios da nossa natureza humana. Os 5 sentidos, a audição, o paladar, a visão, etc, etc. A capacidade intelectiva, a capacidade de amar, a capacidade de fazer poesias, a capacidade do mundo da imaginação, né? Um Shakespeare, pessoas que escrevem. Nós temos capacidades humanas incríveis. O nosso intelecto consegue descobrir e avançar coisas incríveis. O ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas. Isso são os dons naturais. Mas além dos dons naturais, anota, segundo ponto, Deus nos deu outros dons chamados préternaturais, quer dizer, estão acima dos dons meramente humanos. São dons que mais se assemelham ao nível dos espíritos puros, que são os anjos. Deus nos deu dons préternaturais, que são 4. Eu já vou explicar para você sobre esses dons. E além disso, Deus nos deu um dom muito, infinitamente acima dos dons naturais e dos dons préternaturais, que é o dom sobrenatural. Em outras palavras, o dom divino, o dom de participar da vida do próprio Deus. São João da Cruz escreve alguns poemas e entre eles ele escreve aquele poema falando da Santíssima Trindade conversando, dizendo: uma esposa que te ame, meu filho, o pai fala com o filho, dar-te queria, que por teu valor mereça estar em nossa companhia. E Deus começa a falar com o filho que quer criar alguém que participe da nossa felicidade, da Trindade. Deus não precisava, Deus era pleno, Deus é pleno. Mas Deus quis que nós participássemos da vida divina, da intimidade com Ele, o onipotente, onisciente, onipresente. Você um dia vai participar no céu da plenitude da felicidade de Deus. Não é uma felicidade humana só, não é uma felicidade angélica só, que é maior ainda. O poder, a grandeza dos anjos ultrapassa imensamente, mas é participar da felicidade do próprio Deus. Filho, filha, você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Mas como diz São Paulo, nós podemos experimentar os primeiros frutos dessa alegria. Coloca aqui no comentário. Você já experimentou um pouco da alegria do céu? Você tem um pouco de noção do que é o céu? Porque você já experimentou em Cristo Jesus, no Espírito Santo, um pouquinho desse céu? Como diz a palavra, as primícias, os primeiros frutos do céu, o Espírito Santo já te fez experimentar? Eu quero saber se você já experimentou isso. Se não, nesse caminho de consagração você vai experimentar já um pouquinho do céu. Imagina, as crianças quando viam Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Medjugorje, elas diziam que podiam morrer, porque já era o céu. Já era o início, claro, o início do céu, ver a Virgem Maria. Era uma felicidade que não existiam palavras. Então, já aqui na Terra é possível, como as crianças. Mesmo que você não veja Nossa Senhora com os olhos, a sua experiência com ela, e com o Espírito Santo, e com a pessoa de Jesus Cristo, pode te dar e vai te dar uma antecipação, um antegozo do céu, já aqui na Terra. Então,
Como eu disse, Deus não fez somente nós a sua imagem e semelhança. Isso já é grandioso, isso já é imenso. O que significa fazer a imagem e semelhança? Significa que Ele colocou dentro de nós a vida divina. Essa vida divina se chama graça, graça de Deus. Isso nós vamos aprofundar mais lá na frente. Então vamos continuar. Deus nos deu esses dons naturais, preternaturais e sobrenaturais. Irmão Luiz Maria, quais são esses dons preternaturais parecido com os anjos que eu estou curioso para saber? Toma nota. Dos dons preternaturais, nós temos o dom, primeiro, da integridade original. Integridade original. Segundo, o dom da imortalidade. Biologicamente, os seres devem morrer. Passa o tempo e isso a biologia explica. Então, naturalmente, a vida natural do homem, se fosse só natural, o homem iria morrer e pronto. Mas não. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa capacidade que está acima da natureza humana, que é mais semelhante aos anjos, de não morrer. Nós não iríamos morrer. Assim ensina a doutrina da Santa Igreja, a doutrina que foi deixada pelos apóstolos na Santa Igreja de Deus. Há 2000 anos a Igreja ensina isso. Antes do pecado original, o ser humano não iria experimentar a morte se não houvesse o pecado. A morte é o salário do pecado. Se não houvesse pecado, não existiria a morte. Como eu meditei com você em vídeos anteriores, está lá no livro da sabedoria, se eu não me engano, capítulo 14, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do diabo. Então, o dom da integridade, da imortalidade, da impassibilidade, quer dizer, não sofrer, não existiria o sofrimento, as doenças, as desordens no nosso ser interior, não existiria isso. E a ciência infusa. Então, o dom da integridade que Deus nos criou, essa condição que o homem se encontrava era um estado de perfeito equilíbrio em todo o seu ser, fruto do dom da integridade que Deus o dotou. O que é a integridade, irmão Luiz Maria? Presta bem atenção. Hoje você não experimenta dentro de você uma contradição? Está lá em Romanos capítulo 7. Nossa, eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Eu queria não cometer esse erro e acabo cometendo. Eu queria não mentir e eu minto. Eu queria não me irar, me descontrolar e eu ofendo, eu machuco os meus irmãos. Várias vezes nós seguimos os impulsos dos instintos mais baixos nossos. Várias vezes nós fazemos não o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Esse desequilíbrio entrou no mundo por causa do pecado original. Então, tenta imaginar comigo. Quando Deus criou o ser humano, o espírito o homem tem um intelecto, tem um ser intelectivo. Ele é um ser espiritual. Ele age pela razão e pela lógica, pela inteligência. A inteligência do homem era submetida ao Espírito Santo de Deus, à obediência a Deus, à inteligência maior do seu Criador. Então, o homem, obedecendo a Deus, o corpo obedecia o intelecto do homem. A razão mandava nos nossos sentidos, mandava no nosso ser animal. Existia não uma briga, mas uma harmonia. O espírito do homem ligado a Deus e o corpo ligado à razão humana. E as coisas materiais não eram para nos servir e não para nós sermos escravos, dependentes das coisas. Não. Existia uma harmonia. Tudo era perfeitamente harmônico, concatenado, ligado. Tudo funcionava bem. Depois do pecado original, passou a existir uma guerra dentro de nós. Uma luta para controlar o meu desejo de saciar o meu prazer, o meu possuir, o meu poder. Um desequilíbrio, uma doença entrou dentro de nós com o pecado e se chama concupiscência. Nós meditamos um pouco sobre isso no outro encontro e essa concupiscência não existia dentro de nós. Nós não tínhamos esse desequilíbrio, essa integridade, essa inocência. Pronto, a integridade também é chamada de inocência original.
Nós éramos puros como uma criança, mais do que uma criança, porque a criança já tem a marca do egoísmo, a marca do pecado original. Nós não tínhamos mancha nenhuma, nós tínhamos essa plena harmonia e nós perdemos essa integridade original, essa inocência original. O segundo ponto, na condição do homem, ele estava sujeito à lei da corruptibilidade natural, por ser um organismo vivo, portanto deveria morrer, mas Deus lhe concedeu o dom da imortalidade corporal. Está em Sabedoria 1,13, Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. A morte, portanto, só surge na história humana como consequência do pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E o homem é composto de corpo e alma, por isso as potências inferiores do corpo naturalmente exigiriam as suas necessidades. Mas Deus concedeu completo domínio das paixões. E, por fim, o seu conhecimento deveria ser puramente experimental, progressivo, mas Deus lhe deu o dom da ciência infusa. Esses são chamados dons preternaturais. Filho, a ciência infusa é um dom fantástico. A ciência infusa era semelhante à dos anjos. Os anjos conhecem as propriedades dessa água, toda a componência dela, o que é composto de H2O, como funciona tudo isso. Hoje, o homem precisa progressivamente, meditativamente, muito lentamente vai fazendo experimentos e vai aprendendo. O ser humano, ele na sua criação original, ele era semelhante aos anjos no conhecimento. Ele não tinha um conhecimento somente experimental, mas ele tinha um conhecimento intuitivo. Sabe quando às vezes, principalmente as mulheres, têm aquela intuição, isso não está bom, essa pessoa não quer o nosso bem, né? E a gente vê, nossa, acertei a minha intuição. O ser humano tinha esse conhecimento intuitivo claro, simples e perfeito. Então o homem tinha capacidade de avançar nas tecnologias, em tudo, muito mais facilmente do que hoje. Acumulando conhecimento em cima do que outros levaram anos estudando, eu vou estudar e depois gradativamente o conhecimento humano vai aumentando? Não. O conhecimento humano, a porcentagem da nossa inteligência que a gente usa hoje é ínfima comparado com o uso da inteligência de Adão e Eva. Por isso o pecado deles foi tão grande, porque a capacidade de inteligência deles era muito grande. Eles sabiam que estavam traindo a Deus, eles sabiam da gravidade do seu pecado e por isso foi tão grave a desobediência, a ruptura com o amor de Deus. Então, a impassibilidade, como eu disse, não haveriam doenças, não haveria todo esse desequilíbrio também no nosso ser corporal, na nossa saúde, e tudo isso foi perdido. Tudo isso foi perdido quando o homem rompeu com Deus, cortou a tesoura aqui, da conexão com Deus, cortou o Wi-Fi e depois que cortou a conexão com Deus, tudo bagunçou. O homem quis ser independente, quis ser senhor de si mesmo e o homem se tornou escravo dos seus instintos, escravo da sua carne. Por isso nós temos, por exemplo, nós religiosos, para reparar o pecado de Adão e Eva, que foi a desobediência a Deus, nós fazemos um voto de obediência. Para reparar esse desequilíbrio que houve entre o ser espiritual, racional e o corpo, o homem passou a ser escravo das suas paixões, do sexo, da gula. Nós temos o voto de castidade. Por isso, então, olha, o relacionamento da sua razão com Deus é a obediência. O relacionamento da sua razão com o seu corpo é a castidade. E o relacionamento do seu corpo e da sua razão com as coisas exteriores, com os bens materiais, é o voto de pobreza. É a escravidão de possuir, ter segurança nas coisas e não em Deus. Então você vê que bagunçou tudo. E o pecado original fez a gente perder. Fez a gente estragar os dons naturais, porque entrou a morte, entrou a destruição, e o ser humano com o pecado deu a chave para o diabo. Imagina que você tinha um jardim lindo e as feras não podiam entrar. E você deixou a cerquinha aberta, deu a chave para o inimigo,
para o invasor entrar nessa cerquinha e destruir tudo. O diabo recebeu a chave. Ele recebeu a autorização de agir no meio de nós com muita força. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado dá autorização para o diabo agir. É o terreno dele. Como se diz, o lugar onde ele age. Ele tem acesso onde tem pecado. E quando o pecado entrou, Adão e Eva entregaram a chave da casa para o assaltante. Então o que aconteceu? Os nossos bens naturais começaram a ser estragados. Os bens préternaturais nós perdemos. Mas o pior de tudo, a pior desgraça do ser humano, foi perder os dons sobrenaturais. Foi perder a presença. A Trindade morava dentro do ser humano. E depois que ele cumprisse sua missão, ele não iria morrer. Ele iria subir à glória do céu, ele ia ser elevado a Deus, depois de treinar, de viver o amor e chegar numa plenitude de amor, como um fruto maduro, o ser humano seria colhido por Deus. Como a Virgem Maria subiu em corpo e alma ao céu, assim seria o ser humano, assim seria nosso fim, a glória de Deus. Mas entrou a morte, a podridão, nosso corpo se estraga. Mas e a nossa alma imortal, irmão? A nossa alma imortal recebeu uma promessa de que no fim, na plenitude dos tempos, Deus iria enviar seu filho, nascido de uma mulher. Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa ao ser humano que uma nova Eva virá e ela vai esmagar a serpente com a sua descendência, o Salvador, Cristo. Santo Inácio de Antioquia, ele diz que o diabo, olha só, no ano de 100 e pouco, antes do ano 100, ano 90 e pouco, Santo Inácio de Antioquia dizia que ficou escondido do príncipe desse mundo alguns mistérios da salvação. A virgindade de Maria, ele não sabia que ela iria ser virgem na concepção e o parto dela seria um parto virginal milagroso. Ele não sabia da morte do Senhor. Deus se faria carne para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, a Imaculada Conceição de Maria foi uma carta na manga. O diabo não sabia como Deus iria resgatar o ser humano depois do pecado original. Então, imagina só, o diabo pensou, eu venci. Agora que o ser humano pecou, ele é meu, nunca ele vai entrar no céu. Nunca o corpo humano vai continuar, mas sempre vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele não sabia que para Deus, Deus está acima do tempo, e para Deus, o sacrifício do seu filho na cruz estava acima do tempo, porque é o Deus eterno. Então, ele, pelos merecimentos do sacrifício que ele ainda não tinha feito, mas ele já tinha decretado esse sacrifício, ele fez com que o corpo de Maria nascesse, fosse gerado imaculado. Por isso, o filho que iria nascer sem pecado. E por não ter pecado, Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Maria, por graça, pelos méritos de Jesus, que não tinha se encarnado ainda. Mas Jesus foi o único que amarrou o demônio, que amarrou o homem forte. Só Jesus não tinha nenhum pecado, venceu o pecado. E por isso, se Jesus cometesse um só pecadinho, ele não poderia ressuscitar. Mas como ele morreu injustamente, sem ter nenhuma mancha do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas quem não tem pecado merece a vida. Por isso Jesus ressuscitou, porque não era justo que o inocente ficasse morto. Então Jesus venceu a morte por justiça. O diabo poderia dizer, não, ele tem um pecado, ele tem que ficar morto. Não, ele não podia dizer isso para Jesus. Jesus, que nasceu do corpo imaculado de Maria, venceu o pecado, ressuscitou e nos dá esse corpo na Eucaristia. Eu e você comemos o corpo do Filho de Deus. Nós vamos participar desse corpo ressuscitado. Então o diabo pensou que o ser humano nunca poderia ter a vida eterna. Mas com a carta na manga, que era a Imaculada Conceição de Maria, o diabo foi esmagado. Ele fica apavorado quando nós falamos que Nossa Senhora é Imaculada. Ele não imaginava que ele seria derrotado, mas ele foi derrotado. Então nós vamos meditar no nosso próximo encontro sobre o que é essa graça santificante. Que grandeza é essa que nós perdemos?
E como foi que Jesus trouxe de volta para nós a graça santificante? Então, meditamos sobre os dons naturais, préternaturais e o dom sobrenatural, mas eu não expliquei ainda o que é essa graça, essa presença da Trindade dentro de nós, que nós perdemos e que Jesus desceu do céu para nos trazer de volta. O principal motivo, o único, na verdade, de Jesus ter vindo a nós foi nos dar de volta o dom sobrenatural da vida de Deus dentro de nós. Isso nós vamos aprender no nosso próximo encontro. Eu quero deixar para você como propósito de hoje meditar o Salmo 138, em algumas Bíblias 139. E esse salmo, principalmente no versículo 14, esse que eu li para você: sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, Senhor. Esse é o nosso propósito de hoje. Então faça a leitura do Salmo 138, reze com ele, peça ao Espírito Santo e agradeça a Deus que te fez de modo tão maravilhoso e está restaurando essa obra da criação. Nesses exercícios, Deus já está restaurando, mas pelos sacramentos principalmente, e um dia você vai ser mais do que você foi no início da sua criação, mais belo e mais perfeito na glória do céu. Façamos nossa oração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do Espírito,
livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.